pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Papo Coop, da Mundo Coop. Estamos aqui com dois grandes expoentes aí do nosso sistema, do cooperativismo. Cazu, que eu vou apresentar já já, e vou explicar depois os personagens aqui. O Adelino também, diretor da Central, e o Cazu, empreendedor, para falar um pouco de histórias que se conectam, né? De um lado nós temos o empreendedorismo e do outro lado a gente tem o cooperativismo, que a gente consegue fazer um paralelo do cooperativismo empreendedor, o empreendedor cooperativista coopera, né? É uma coisa que também lá na Mundo Coop a gente tem levado bastante em consideração isso. Então, vou começar aqui com o meu amigo Adelino, que eu queria que ele explicasse um pouco para a gente aqui, que ele é o diretor da Central, ele é autor de um livro, O Resgate da Essência, tá? E ele também é personagem do livro, Cláudia. Então eu queria que ele fizesse as apresentações como diretor da Central, autor do livro, que fez ele escrever esse livro maravilhoso, e como que é ser o personagem Cláudia do livro. Poxa, esse é um desafio grande. Mas são sempre a mesma pessoa, né? Acho que a gente não consegue separar isso tanto assim. Mas, primeiro pensando no diretor da Central Ailus, né? Assim, ali eu tenho um papel para cumprir que é fazer os negócios do sistema Ailus fluírem de maneira sincronizada. Né? Que haja um equilíbrio entre relacionar-se com o cooperado, fazer o cooperativismo ser realmente o centro e não os produtos serem o centro do negócio que a gente tem com os nossos cooperados. Então, e cuidar ao mesmo tempo dos colaboradores de maneira bastante assertiva. Então, esse diretor de negócio da Central Ailus, ele olha para esse mundo, cooperado no centro, negócios, porque é eles que no final são o ponto de contato com o cooperado e o colaborador fazendo esse movimento de maneira muito assertiva. Então, esse para mim é um pouco do diretor de negócios da Central Ailus. Quando eu olho para o autor do livro, eu penso assim, o cara deu uma fumada, né? Porque assim, você escreveu o livro, você parar assim, vou escrever um livro, né? Assim, por mais que você tenha isso como um sonho, né? Plantar árvore, ter filho, escrever livro, tocar um instrumento musical, sempre tem essas coisas assim que você tem que fazer antes de ir para um outro estágio da tua significação no universo. Escrever livro realmente foi uma coisa assim de parar e começar a escrever, organizar primeiro, aprender como é que se faz um livro, ter paciência. Não adianta escrever sem que você saiba o que você quer escrever, como é que você vai dividir os capítulos. E quando você vai escrever, aí diz, agora eu estou escrevendo o primeiro capítulo, aí eu quero contar isso no primeiro capítulo. E aí você vai reescrever daqui a pouco. Você vai mudar os capítulos de ordem, você vai ter aquele final de semana que você... Eu tirei uma semana de férias e eu não escrevi meio capítulo. Impressionante, assim, você parece que está... Agora eu tirei a semana de férias para escrever meio capítulo e não consegui. A gente precisa ter inspiração, né, Adelino? Não foi. Não dá, às vezes. Eu escrevia muito mais, às vezes, num dia de manhã, onde eu digo, hoje eu vou chegar às 9 e começava às 5 horas da manhã, até às 9 eu tinha produzido um capítulo inteiro. Então, do que às vezes nesse momento. Então, escrever um livro é desafiador, mas é uma realização do caramba. Depois, quando você termina, você diz assim, não, devia ter escrito esses 10 capítulos de outro jeito, né? Ler o rascunho já foi bom, imagina escrever. Então você diz, não, agora eu vou escrever de novo, mas tem uma hora que você tem que parar, né? Não dá. E ser a Cláudia foi fantástico. Cláudia, me conta. Primeiro porque, assim, eu aprendi com esse menino aqui, né? Obrigado pelo menino, viu? O menino de 50 muitas anos. coisas. E o Boni, que também foi sempre meu parceirão nessa construção, não do livro, mas dessa história que está aí dentro do livro, né? Que era necessário ser a mulher da relação. Tanto na relação com a Cooperativa Central, como na relação com as pessoas e nas entidades, pelo talento natural da mulher. Eu disse, não, então eu preciso ser a mulher da relação nesse livro aqui.
Não porque eu seja tudo isso que a Cláudia fez aqui, não por isso, mas para ela poder fazer essa costura. De relação humana, né? Isso. A mulher é incrível para isso. Ela tem uma capacidade de olhar para isso como um todo. Né? Então, eu não fiz tudo isso que a Cláudia fez aqui dentro, mas a Cláudia, ela faz essa costura. Você sabe de onde vem isso, Adelino? Não. Por exemplo, nós aqui, homens, né? Testosterona. Na época das cavernas, os homens faziam o quê? Saíam para caçar. E ia caçar como? Quieto. E competindo. Quem traz a maior caça ou quem traz caça. Leva a caça para a caverna e volta no outro dia para caçar de novo. E as mulheres tinham que fazer o quê com aquela caça? Seu marido pegou e trouxe uma caça. Então hoje minha família come, a sua não come. Mas amanhã o meu marido pode não trazer a caça. É o seu marido que vai trazer a caça. Então vamos se relacionar, fazer boas amizades, compartilhar essa caça, conversar muito, tricotar muito, fazer boas alianças, enquanto os malucos estão lá competindo quieto. Então isso é um dos motivos que a mulher tem esse relacionamento desde sempre e ela sabe costurar essas coisas. Eu acho incrível esse poder. Tanto é que na nossa empresa todos os líderes são mulheres, porque elas têm esse poder lá dentro da nossa empresa. Inclusive vai sair um podcast depois, eu vou convidar aí o Luiz Cláudio também, que é sobre isso no cooperativismo de crédito. Nós vamos trazer duas grandes diretoras e presidentes do cooperativismo. Então essa relação vem da mulher. E o homem fala 60% menos palavras do que as mulheres. Porque quando ele vai caçar, ele tá quieto. É por isso que quando a gente chega em casa, a mulher quer conversar e a gente quer ficar quieto, entendeu? Mas eu acho que nós temos um pouquinho dessa mulher que fala. Eu acho mulher que que fala, a gente então, compete bem, tá? Compete bem agora, né? Hoje tá bem competitivo. Mas e daí esse poder de costura que Cláudia teve que fazer, inclusive, no livro, né? Então esse é o personagem, né? Que faz essa costura entre as diversas pessoas e iniciativas. Ela consegue levar isso. Inclusive costurando com a própria consultoria que ajudou, né? Isso mesmo. Muito bom, uma história bacana. Aí um convite aí para todos conhecerem um pouco mais sobre o livro. E eu tenho aqui o Kazu. Kazu, praticamente todo mundo conhece o Kazu. Empreendedor, consultor da Yasaka e também é personagem do livro, o Sato. Kazu, conta pra gente um pouco. Você, empreendedor, de onde começou tudo, essa grande qualidade tua de ser empreendedor? Explica um pouco para a gente de onde veio isso aí. Bom, como inclusive fizemos um podcast com o Adelino, que ele foi para o cooperativismo porque os pais, os tios, a família dele estavam no cooperativismo, né? Eu nasci numa família de empreendedores, porque quando meu avô fugiu da guerra, da Rússia, e veio para o Brasil. E meu pai, o meu outro avô fugiu do Japão e veio para o Brasil. E meu avô, que eu tenho o nome dele, Kazu Yasaka, era sapateiro. E meu pai vendia verdura. E minha avó russa sempre falava, você tem que trabalhar para você, não trabalha para os outros. Tinha uma certa sabedoria dessas pessoas que fugiram de guerras, né, de países que estavam muito ruins. E desde sempre eu sabia que eu queria abrir uma coisa, fazer um negócio. Então comecei com cachorro-quente, depois lanchonete, aí fui trabalhar no Japão como operário, trabalhar em solda. No Japão, em vez de eu trabalhar só na solda, eu fui vender cartão de telefone brasileiro. Voltei do Japão, meu pai conseguiu um negócio e conseguiu uma boa... Meu pai trabalhava dirigindo empilhadeira no Japão. Quando eu voltei do Japão, ele ficou com o negócio de venda de cartão de crédito. De crédito não, cartão de ligação internacional. Não tinha internet naquela época, em 97, 98. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu voltei do Japão, meu pai ficou com esse negócio e prosperou com esse negócio. E depois ele abriu uma loja de produtos japoneses para vender cartão. Aí voltei do Japão e voltei a trabalhar na Fiesp. E na Fiesp, depois de uns 2 anos, eu tinha toda uma ideia para ajudar a Fiesp a conseguir novos sócios, vender os treinamentos da Fiesp para os sócios, para os empresários, recuperar o crédito de... um pouquinho a ver com cooperativismo, recuperar o crédito de sócios que não tinham pago, né? Então eu vendia salas e auditórios, prestava as consultorias para os sócios da Fiesp, conseguia novos sócios e recuperava o crédito de quem não... E com essas ideias, um diretor me ajudou a abrir uma empresa que fazia representação comercial.
Então eu saí da Fiesp e comecei a atender a Fiesp e o Ciesp, em São Paulo, Guarulhos, Santos. Então eu era a equipe de negócios dele. Eu montei uma representação comercial e comecei a fazer isso. Num certo momento, a minha equipe comercial não tinha o mesmo desempenho comercial que eu tinha. Poxa, desde berço, vendo meu pai vender verdura, carvão, eu tinha... meu pai me deixou alguma coisa, né? Me ensinou a pescar e me ensinou a vender desde berço. E aí, como eu estava também trabalhando no Sebrae, no Brasil Empreendedor, dava aulas lá de empreendedorismo, eu comecei a fazer todos os cursos do Sebrae. E no Sebrae, os cursos que eu ia ver era sempre vendas de produto. E eu procurei no mercado alguma coisa para aprender a vender serviços. É muito diferente. A gente chama de produtos bancários ou serviços da cooperativa, mas vender serviço é diferente. É assim, ó, eu compro, eu assino o contrato, eu pago e torço para dar certo. Ou eu compro, assino o contrato, pago e torço para não usar. Ninguém quer usar seguro, ninguém quer usar assistência médica. Então, serviço é um bicho completamente diferente. E o que a gente vendia era serviço na Fiesp. Como a minha equipe não desenvolvia, eu criei um curso para dar para eles de como vender serviços. Aí a minha equipe começou a desempenhar um pouco melhor, uma pessoa saiu da minha equipe, foi para uma outra empresa e falou, Cazu, dá aquele curso de como vender serviços para o meu time? Eu falei, cara, eu não consigo, porque eu trabalho como representação comercial. À noite eu dou aula no Sebrae, no Brasil Empreendedor. No final de semana eu dou palestras para o Sebrae. Eu não tenho tempo. Ele falou, faz uma proposta. Eu fiz uma proposta, Cláudio, para ele não pagar. Ele pagou. Ele falou, topo. Topo, pagou. Eu fui, dei um in-company. Aí eu falei, opa, esse negócio é bom. O que eu fiz? Eu tinha toda a grade de salas da Yasaka era minha. Da Yasaka não, do Ciesp Zona Sul. Eu que controlava as agendas, vendia os auditórios, então eu controlava. Eu que vendia os cursos da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Eu que vendia os cursos. Então eu não tinha nome. Então eu peguei o meu curso, pedi autorização e coloquei na grade da Federação das Indústrias de São Paulo no Ciesp Zona Sul. Como vender serviços por Kazuo Yasaka, um consultor da Fiesp. E começou. 6 meses depois eu fechei a representação comercial e fui para a área de educação. Então a história de empreendedorismo começa aí no berço, né? Como a história do Adelino começa no berço do cooperativismo, sempre incentivado pelo meu pai, pela minha avó, e aí picou esse bichinho do empreendedorismo, e como picou o bichinho do cooperativismo, e quando pica é febre, dá febre de quero mais, né? Então foi aí. E um prazer que eu lembro quando o Vanildo me ligou, eu sei exatamente quando o Vanildo me ligou, para querer conhecer mais os produtos e serviços da Yasaka, como a gente podia ajudar eles lá na Via Cred. Eu estava em Uberlândia, saindo do carro, indo num lugar que eu estava para alugar para fazer um trabalho para o American Express. E quem indicou a gente para o Adelino foi o pessoal daquela empresa de educação à distância, qual é o nome? Lá de Uberlândia. A Prisma, o Gerson da Prisma e o... Marconi da Prisma indicaram a gente para Via Cred, muito diferente de todas as indicações que a gente já tinha. Aí eu peguei um avião e fui para Blumenau conhecer eles, e gratidão ao Adelino e toda a diretoria lá, Vanildo, Marcelo e todo mundo que acreditaram no trabalho da Yasaka e contrataram a Yasaka. E surpreso porque me tornei um personagem. Eu quero saber desse personagem Sato. O Sato do livro é o Kazuo Yasaka, o consultor da Yasaka, que ajudou nesse projeto maravilhoso, pilotado pelo Adelino e pela diretoria lá. Eu fui só o copiloto, né? Mas eu falava para eles, eu sou o copiloto, eu sempre vou avisar. Curva perigosa à esquerda, tá andando muito rápido, pode acelerar, mas se capotar eu tô dentro do carro. Então esse projeto não pode capotar, Adelino. E o Adelino fala para mim, é o projeto da minha vida. Eu falei, mas a gente somos uma empresa pequena, não posso ter insucesso no projeto. Então tem que dar alma em tudo que a gente fazia. Então foi muito legal porque Adelino colocou a alma dele para fazer esse projeto e eu coloquei a minha. Porque era uma responsabilidade muito grande com a Yasaka, com a reputação, com o projeto e com a vida do Adelino e da cooperativa e da comunidade, né? Eu pegar só esse ponto do Sato ali, né? O Sato foi muito importante pra gente, sabe, Luiz? Porque o Sato, ele não era ele que ia pro palco. Ele sempre pegava e dizia, são vocês que tem que ir pra lá. Eu vou estar aqui. Se cair alguma coisa aí no chão, pode deixar que eu ajudo a juntar. Mas sempre colocava
a diretoria, a liderança do conselho, as próprias lideranças da cooperativa. A média liderança, inclusive. Lá no palco, para que eles fossem protagonistas do próprio processo. Porque isso fez, com certeza, a diferença, não da história do livro, mas aquilo que tem o livro revela, né? Então, o Sato tem esse mérito. Assim. Eu acho que é um mérito estratégico meu, do Túlio e do Williams, nós somos sócios lá na Yasaka, de que o projeto da Yasaka, que é Gestão por Propósito, que foi o projeto que no começo não foi esse, foi o programa de vendas que eles contrataram. Depois a gente embarcou no projeto de Gestão por Propósito. A nossa estratégia da Yasaka é não criar dependência da cooperativa nossa. Então não é um projeto não é uma consultoria, é um projeto de educação, é um projeto de negócios que compartilha know-how. A ponto depois da cooperativa precisar fazer, inclusive, uma convenção depois de um tempo, sozinha. Então é esse compartilhamento de know-how, né? Eu lembro que eu fui começo do projeto, a liderança foi um ano minha e depois foi do Williams. E o Williams ainda é mais estratégico ainda no projeto, que ele vai um dia antes e ensaia com os diretores, tudo que tem que ser falado, eles trocam ideia, mas é sempre eles que a gente coloca no pauta para não criar essa dependência nossa, né? E dar um mérito a quem é o mérito. Os pilotos são eles. Ninguém sabe pilotar melhor um carro do que eles. Mas a gente é bom de copiloto. Cuidado aqui, cuidado ali, mas vai derrapar. Dentro do carro, né? Mas eu tô dentro do carro, o piloto não tá fora, não é drone não, né? Se cair, tá tudo bem. É uma coisa bacana, assim, a gente fala de propósito, né? Propósito tem várias definições, né? Se a gente for buscar aí no Google, tem várias definições. Dentro do cooperativismo, ainda pegando esse gancho, Kazu, que você faz esse resgate da essência, né? Da gestão por propósito. Dentro do cooperativismo, o que a gente pode tirar de real? O que é o propósito? Adelino? Para mim, assim... Se eu tivesse, só ainda completando claro. A pergunta, até porque quem vai estar assistindo a gente são outros gestores de outras cooperativas de todos os ramos, não é só crédito, a gente está falando aí de 7 ramos. E o que o Adelino poderia me explicar o que é um propósito? É que eu entendo sempre, Luiz, que no cooperativismo o propósito é muito fácil de ser explicado. Se você for a 1844, olhando para todos os modelos de cooperativa, né? E antes disso, não é que o cooperativismo surgiu ali, né? Antes disso ele só não era nesse formato, né? Já existia antes. O propósito é essa coisa de olhar pelo coletivo, na minha opinião. É sempre você não colocar você no centro. Você colocar esse coletivo. Eu acho que esse é o propósito, na minha perspectiva, no meu olhar. E quando a gente olha para o cooperativismo, eu acho que é olhar para aquilo que se queria na época. 1844, sabe? O que se queria na época? Comida na mesa das pessoas. Simples assim. Recurso mínimo, básico. Né? Era um propósito. Botar comida na mesa das pessoas de maneira... não era nem uma questão de se era mais barato, se era mais caro. Era ter comida. Né? É ter ou não ter, né? Então assim, de qualidade, né? Porque eu me lembro que tem uma história aí que reclamaram da farinha, da primeira farinha, que era muito escura, né? Hoje em dia a gente compra farinha escura e paga mais caro, né? Mas na época era muito escura a farinha, elas não queriam a farinha, né? E eu acho que o propósito é muito disso, e hoje em dia a gente às vezes faz uma viagem. Não, mas o que você quer resolver mesmo, né? E o propósito está sempre ligado a pessoas. Sempre ligado a pessoas. Vai para o outro, né? Não que a gente abandone meio ambiente, etc e tal, mas assim, se você abandona o meio ambiente, você está abandonando a pessoa, né? Porque em algum momento aquilo vai faltar. Em algum momento o rio não vai dar mais conta, uma época você não vai mais produzir alimento e assim vai, né? Então, o propósito está sempre nessa linha, na minha percepção. Não, perfeito. Eu ia perguntar para você, Kazu, a sua definição de propósito e essa ideia de você criar essa evolução do propósito para levar para as cooperativas. Assim, eu sou cristão. Berço família evangélica e tudo. Então, o propósito está muito alinhado aos princípios cristãos, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. E aí você vai estudando
bastante sobre neurociência. Então, por exemplo, o ser humano é o único animal que precisa ser servido até os 10 anos, no mínimo. Então, a gente já foi programado para servir. Por quê? Como que eu fui programado para servir? Sendo servido. Alguém tem que me dar de comer, alguém tem que trocar minha fralda, alguém tem que me dar banho, alguém tem que me proteger, alguém tem que me ensinar a estudar, alguém tem que tudo. Tá bom, os animais também um ensinam o outro, mas uma girafa nasce e sai andando. Uma criança não. Se ela não tiver alguém a servindo, ela acaba não conseguindo prosperar. E isso vai muito do coração das pessoas. Eu não sou tão... Não era tão romântico assim. Quando eu abri a Saca, era um guri, eu tinha 25 anos, 26 anos. Tem 23 anos, aí a Saca tem a mesma idade que a Mundo Cop. Eu abri para fazer negócios, ganhar dinheiro. Até um dia que eu saquei que falei, eu não mereço ser próspero se eu não fizer alguém próspero. Não tem porquê. Tem que fazer prosperar. O Adelino, num podcast que fez com a Yasaka, falou que ajudou a comunidade retribuiu e teve resultados muito, muito bons. E eu penso nisso também. Hoje, a Yasaka ela tem um modelo cooperativista, mas numa outra instituição limitada. Hoje nós temos sócios, escritórios regionais. Quando um prospera, todo mundo prospera. Então, quando eu comecei a entender o cooperativismo lá, que foi 2006, quem nos contratou primeiro foi o Ademar Chardon e a Mirella Graves pelo Sicredi, eu comecei a entender o cooperativismo. Eu já tinha tirado na Yasaka, que eu quero ganhar dinheiro. Eu já tinha feito essa mudança, porque estava fazendo questão no meu coração, falar assim, como eu ajudo? O efeito colateral vai ser próspero, né? Mas como que eu ajudo os meus clientes a prosperarem? Como que eu ajudo eles a venderem? Como que eu ajudo eles a terem melhor gestão? E quando lá em 2016, eu posso dizer sem falsa modéstia, que é a Saca que levou esse modelo de gestão para o propósito para o cooperativismo, em 2016, e o Adelino foi o segundo ou terceiro projeto que a gente contratou, que foi em 2017, né, Adelino? 17 para 18? Foi 17 que a gente fechou pegou o segundo negócio. Segundo negócio, que foi a gestão para o propósito. Eu estava vendo que as cooperativas estavam com uma angústia. Poxa, não tem alguma coisa errada. Sabe que eu não sei? Eu não sei que não sei o que está acontecendo. Eu sei que não sei o que está acontecendo. Então eu não sei por onde começar. Então tinha uma angústia no ar assim, a gente vendo, e elas falando, poxa, nós estamos perdendo a nossa essência, nós estamos nos perdendo, nós estamos tornando pequenos bancos e não grandes cooperativas, nós estamos adoecendo os nossos funcionários. Em 2018, inclusive, nós temos um evento chamado Encontro Norte Sinergia Saca Easy, que nós levamos um médico, e o Brasil hoje é o país que mais consome antiansiolítico e antidepressivo. O índice de homicídio cresceu absurdo. Pós-pandemia, agora cresceu de novo. Tá uma explosão de homicídio, né? Suicídio. As pessoas estão tomando mais ansiolítico que Neosaldina. E as cooperativas, elas estavam vendo. Teve um diretor, não quero falar o nome, eu falei, mas se o projeto der só o resultado que deu ano passado, que deu 20 milhões numa cooperativa na época, ele falou, Cazu, se der 18 milhões e a minha equipe parar de ficar doente, já valeu o projeto. Porque ele estava muito preocupado com os colaboradores. E não deu 18 nem 20, deu 24 milhões de resultado. Então as pessoas estão adoecendo por causa desse meta-resultado, vamos a qualquer custo. E eu não estou falando que não tem que ser arrojado nos negócios, mas eu não posso ser agressivo. E eu falei, poxa, eu sei como ajudar. Eu já sabia o que era gestão por propósito, eu sabia o que era gerir, porque eu fazia a gestão da Yasaka com isso. Aí fui criando, escuta um aqui, escuta um ali. Você acha que tinha tudo na minha cabeça? Quem deu todos os caminhos para criar um projeto de gestão por propósito foram os clientes. Eu fui em um cliente que falou, Cazu, a gente faz um catadão nas reuniões de gerentes e eu quero organizar melhor essa reunião. Isso foi o Sicredi União e o nome do que eles criaram foi chamado preleção. Sabe a preleção? Quando você junta os jogadores antes de ir para o campo. Não, vamos fazer a preleção. E uma outra eu fui assistir no Sicredi
em Carlos Barbosa, chama Sicredi Serrana, eles fazendo uma convenção. Mas a convenção estava meio assim, desconecta, a gente começou a conectar a convenção. Quando eu juntei todas as reuniões de líderes, desembocam numa convenção geral. E aí cria um programa que tira a meta da frente e coloca o propósito, mas isso gera dúvida e medo, porque pode não vir o resultado. Mas eu já tinha visto isso na própria Saca. Aí eu levei isso para o cooperativismo e encaixou como uma luva. Aí não foram uma, nem duas, nem três, foram mais de 20 cooperativas de gestão de propósito. Mas com essa essência de servir ao associado e não me servir do associado para bater meta e campanha. Aí que nasceu. Olha que interessante. A gente vive hoje numa questão interessante. A gente está falando de propósito. Hoje, as pessoas aprenderam a querer comprar por propósito. Né? As pessoas, hoje eu tenho um filho de 14 anos, que tudo ele me pergunta por que eu tenho que comprar aquilo. Então, assim, propósito na minha cabeça está muito aliado ao porquê. Né? E se você não trouxer um propósito efetivo, verdadeiro, no que você está se propondo a vender, essa geração não vai comprar. É isso aí. Eles já entenderam isso, né? Eles nasceram com isso. Essa geração, principalmente a Z... E outra coisa, o cancelamento hoje é muito fácil. Fácil. Eles trocam você, assim, meu... E assim, de um outro lado, a gente vê empresas gastando bilhões para criar propósito. Empresas corporativas criando propósito. O cooperativismo nasce com propósito. Nasce. A gente perde, né? Vai se perdendo. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem que dar uns tapinhas. Acorda, vocês têm propósito. Eu acho que você está fazendo esse papel. Tentando mostrar para as cooperativas, vocês nascem. O que precisa é realinhar esse propósito. O que todo mundo está dizendo que a nata da nata de gestão, colaboração no outro, etc. Os caras estão desde 1844. Cara, já nasce. Eles tinham que fazer aula com a cooperativa. Só que tem um fator, Cláudio, onde que acontece o seguinte. O cooperativismo, ele nasceu para ser contrapor os modelos de gestão que existiam. Sim. Legal? Os modelos de gestão existiam, era industrial, Ford, Taylor, Fayol e etc. Mas quando a cooperativa começou a crescer, aonde que ela foi buscar inspiração para fazer a gestão dela? Nas faculdades de administração. Com as teorias da administração de que elas nasceram para ser da contrapartida. Então, em vez de dar essência, elas foram aprender com quem elas estavam fazendo a contrapartida. Aí começou a misturar alhos com bugalhos. Mas olha aqui, você está falando uma coisa bacana. E nesse mesmo tempo que as cooperativas foram buscar isso, nas empresas, nas corporações, na faculdade, nos cursos e tal, essas empresas foram buscar nas cooperativas aprender que as cooperativas é negócio de propósito. É uma maluquice, né? Que doido, cara. Quem tinha que ensinar isso era a cooperativa. Só que hoje eu vejo que assim, as cooperativas já sabem separar o joio do trigo. Eu vou lá numa ensino de tradição, numa escola tradicional, acadêmica, mas eu separo o joio do trigo. Por exemplo, hoje nós temos um sócio que é o Ademar Chardon, que já foi presidente do Sicredi, e nós estamos implantando, inclusive, processo de governança em cooperativa. E a maioria do que tem por aí é processo de governança tradicional que você tem que adaptar para a cooperativa. Só que a adaptação é muito grande. Comprar uma calça 46 para quem veste 38. Tem que fazer uma alfaiataria muito grande. Porque você tem que pegar uma coisa que está pronta, número 46, e colocar em 38. Então, até a governança de cooperativa é outro bicho, que se ela vai se inspirar muito no acadêmico ou nas empresas tradicionais, ela pode dar um tiro no pé e aí ela pode perder, inclusive, a essência aí também. Então, tem que tomar muito cuidado com esse movimento que as cooperativas fazem. Apesar que hoje tem muita empresa já especializada, entende cooperativismo, mas se você não entende, nós estamos agora numa outra central de administração, que eles contrataram 2 empresas de educação, e aí a Saca está entrando agora, porque ele falou, Cazu, não dá, eu vou demorar 8 meses para o cara entender o que nós somos, para nos ajudar em educação. E vocês têm uma EDTech e conhecem cooperativismo, porque senão eles vão misturar as bolas.
ele é específico, é apaixonante e específico. E eu fui fazer um curso agora com o Ademar Chardon, eu falei, ó, eu acho que eu conheço uns 4% de cooperativa. Termina o curso falando, eu conheço 1%. Quando a gente acha que sabe alguma coisa de cooperativa... Não, e olha que coisa legal. Ô, Adelino, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que o Cazu disse tudo isso, em que momento que a Ailus se encontrava para você falar, a gente precisa de ajuda, aí você achou esse doido falando de propósito aqui, cara? É bom você perguntar Em isso. que pé que estava a cooperativa nessa ocasião? Até para a gente poder entender que muitas cooperativas talvez ou passaram ou vão passar por esse mesmo processo. Ou estão no meio ou do estão processo. nesse processo. No meio do rio. Né? E aonde vocês falaram, precisamos de ajuda? Eu acho que a gente acaba... Esse movimento, eu acho que ele é meio que permanente, né? E vou resgatar um ponto que você trouxe, Cazu, que é essa questão da educação, né? A gente não está falando de formação, está falando de educação. E a gente... A Ailus ali, no caso, ali, a ViaCred, que onde eu estava naquele momento, onde a gente teve essa conexão com o Cazu, foi um momento onde acho que a gente estava querendo viver o cooperativismo com o modelo educacional de Taylor, Fayol e etc. e tal. Né? Só pegando o teu gancho ali. Otimiza, vende... Isso, linha de produção e tal, tem que vender isso, vender aquilo, e se esqueceu de quem era o dono da cooperativa, né? De quem foi que fundou a cooperativa, de quem é o sócio da cooperativa. Por que ela foi fundada. Por que ela foi fundada, né? Então, quando você perde essa percepção de quem realmente... Tá, vou fazer assembleia... Se começa a discutir se precisa fazer assembleia ou não, né? Se começa, Luiz, a pensar, não, será que não vale a pena a gente pegar isso aqui e transformar numa SA? Né? Porque talvez seja mais fácil a governança, mas tem que publicar mais relatório. Mas o modelo de governança é totalmente diferente, né? Quando você também começou a falar da questão da governança, assim, você tem um custo de agência diferente. Né? Você precisa compartilhar e decidir as coisas com os seus cooperados. Né? Sem demérito. Modelo tributário é completamente diferente. Que talvez até prejudica, tá? De vez em quando, tomara que a Receita Federal não escute o que eu tô falando aqui. Bota ali errado pra você ver se você não vai ser taxado. Não pode, mas assim, talvez às vezes o modelo tributário te prejudica. Porque você fica navegando ali, às vezes, dessa forma meio estranha. Então, esse foi o momento, sabe, Luiz? Assim, onde a gente começou a perceber. E não era porque estava contratando pessoas que venham de instituição financeira ou do mercado, era porque a gente estava vivenciando mesmo. Não, eu aprendi lá na faculdade na universidade que tinha que fazer assim, então aqui tem que fazer assim. E aí a gente foi buscar alguém que pudesse nos ajudar, ressignificar isso que a gente aprendeu ou que estávamos vivendo naquele tempo. Né? E o Cazu já falou da Prisma, né? E assim, a gente tinha começado uns 2, 3 anos antes a ter essa dúvida. Tá, então vamos fazer um modelo, porque a gente não sabia qual era o problema. Esse é o problema. Quando tu não sabe qual é o problema, você não consegue... sei que eu não sei, né? Não, aí já melhorou. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei, né? Então a gente buscou a Prisma e depois de pesquisar várias coisas, a Prisma era mais cara e a gente meio que disse, não, faz aqui pra gente, porque a gente chamou isso de certificação em negócios cooperativos. Qual que era a ideia? Era treinar os colaboradores ou buscar com que os colaboradores aprendessem quais eram os produtos que a gente estava vendendo e que a gente estava vendendo para os cooperados. E a Prisma ajudou, então, a formatar um modelo híbrido. Hard skill, né? Ela foi para o hard skill sobre o produto. Isso, foi para essa parte produto mesmo, assim. Então, isso aqui é um seguro, mas você está vendendo para um cooperado. Só que ainda você tinha uma mente ainda diferente, né? E aí a gente então nós precisamos... Daí a gente foi perguntando, né? Prisma, de quem que você aprendeu esse troço aí do jeito que tu faz? Porque a gente sentiu outro clima lá. A gente percebeu outra coisa, a gente percebeu uma outra forma de olhar, de como é que conduz. Não, a gente falou com uns caras meio doidos ali, da Yasaka, um japonês. Senhor, japonês, não vou conseguir nem falar com ele, né? Fala japonês, tem que falar inglês daí, pelo menos. Mas não foi o caso, né?
E a gente foi conversando e foi percebendo que ali tinha alguma coisa diferente. Que combinava, né? Que dava match, assim. E é um pouco... essas coisas vão um pouco além. Eu acho que tem uma coisa meio misteriosa, às vezes, né? Meio assim... Sabe quando você gosta de graça das pessoas? Igual a gente, cara. Se a gente se encontrou, Adelino, 4 vezes nessa vida, foi muito. Mas toda vez que a gente se Sai encontra... alguma coisa. Dá uma coisa boa. Inclusive, esse papo aqui foi um almoço que a gente Dá teve. umas loucuras, a gente não pode ficar se encontrando. Cara, dá sempre problema, Dá né? sempre um problema. Não, a gente gostoso. arruma umas bicicletas pra ficar pedalando aí. Mas é legal. Mas lá também foi isso, um encontro bem gostoso. Foi assim. isso e isso fez a gente se conectar e estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje falando disso. Não, daria pra gente levar esse nosso papo aqui além do tempo, né? Que o nosso tempo ele é meio curto. E eu queria chegando já no final aqui, eu queria que vocês dessem considerações finais aqui. Eu vou começar pelo Kazu, que você tivesse que falar para as pessoas que vão estar assistindo a gente, que estão assistindo a gente, o futuro. Mas eu queria que o Sato falasse. O personagem Sato falasse. E essa pergunta depois vai para você, Adelino. A Cláudia mandando o recado aqui. A sua consideração final, Sato. Bom, o que o Sato tem a dizer, principalmente para as cooperativas de crédito, sirvam os associados, se conectem com a comunidade, diminuam a quantidade de clientes que vocês têm. Então o Sato errou. Não. A cooperativa tem muito cliente. É o associado que se comporta como cliente. E aí ele fica buscando taxa, ele não entende. E eu digo que o dia que uma comunidade souber o que é uma cooperativa de crédito, qualquer outra instituição não tem chance. Porque é apaixonante isso. E fazer a gestão pela essência, fazer a gestão pelo propósito dela e acreditar que isso sim gera prosperidade para toda a cadeia, inclusive para ela. E esse livro prova isso, né? O quanto é próspero você fazer todo mundo prosperar. E esse é o propósito da nossa empresa, da Yasaka, eu como Sato consultor, digo, né, que o nosso propósito é inspirar as pessoas a servir e prosperar. E que Deus continue me dando forças e saúde para ajudar esses gigantes do cooperativismo ao resgate da sua essência. Maravilhoso. E aí, Adelino? Aliás, Cláudia. Não consigo afinar a voz aqui, que não vai dar certo, né? Mas, como Cláudia, a Cláudia diria assim, olhando para aquilo que ela vive no livro, né? Pare de ter pesadelos, né? Olhe para aquilo que você está te afetando, que está te tirando o sono. Para um pouquinho, respira e busca. No caso, a Cláudia buscou isso no OPA dela, no caso do avô, né? OPA em alemão, ali a gente fala disso muito na nossa região. Busque na pessoa que você confia, ou naquela que te é uma referência, um papo sobre essa tua dor. Pode ser qualquer pessoa, e todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguém com quem ela pode desabafar, mesmo que a pessoa não entenda o que você está falando, o teu sofrimento, ela sempre vai ter essa oportunidade de fazer mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta. E aí você vai conseguir, assim como a Cláudia fez o movimento, achar um caminho novo. Achar um caminho que te permite ter outros pesadelos, talvez. Ou pelo menos sonhos. Sim. Ou talvez, eu acho que esse é o ponto, assim, né? Onde você pode resgatar o teu sonho e substituir no momento do sono que antes era ocupado pelo pesadelo, para que você consiga de fato afetar o mundo. E esse cooperativismo e esse jeito de fazer o mundo de maneira mais colaborativa, ele é essencial, né? E a você do cooperativismo, ou como você já disse para mim em outros momentos, Luiz, que vocês vão muito além agora do cooperativismo, né? Vocês estão indo aí para o mundo. Gente, vale a pena achar um jeito novo de fazer as coisas nesse mundo. Porque assim, aquilo que
talvez a gente estava acostumado a fazer, talvez uma inteligência artificial faça aí. Nós estamos bem vivendo um momento desafiador. De ruptura, Sim. se não me engano, de novo, né? Pelo que eu estou percebendo. Também a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que se a sociedade abandonar a sua essência de estar em torno da fogueira, aprender a compartilhar, aprender a cuidar um do outro, acho que é isso que a gente vai... É a partir disso que a gente vai sair lá na frente. E é isso que a Cláudia deseja a todos vocês Muito bem. nesse movimento. Gente, a gente vai disponibilizar aqui 10 livros assinados pelo Adelino, que a gente vai entregar para aquelas pessoas que fizerem comentários ali na nossa página sobre este Papo Cop, tá? O Adelino simbolicamente aqui já vai deixar assinado esta edição. Enquanto ele assina, eu já quero deixar meu agradecimento aqui ao Cazu por ter participado aqui desse Papo Cop bem gostoso. Aprendemos bastante coisa aí. Obrigado, Cazu. Parceirão, amigo. O Adelino também, um grande profissional, amigo aí que a gente vai conquistando. E acompanha a gente lá, a Mundo Cop, nas redes sociais. E até um próximo episódio aí do Papo Cop. Obrigado. Arigato.